Na sequência, convidamos Oswaldo Bruno, analista ambiental da Fundação Florestal do Estado de São Paulo, para apresentar o tema Programa de Pagamento por Serviços Ambientais do Estado de São Paulo. O Oswaldo Bruno, ele é engenheiro agrônomo e coordena o programa de apoio às RPPNs no Estado e tem ampla experiência na formulação de políticas públicas ambientais. Por favor, Oswaldo Bruno. Bom dia a todos. Queria agradecer aqui em nome do Laércio e do Luciano, amigos queridos, essa jornada aqui para as RPPNs, né? A estar participando aqui do evento. Também, antes de mais nada, eu queria manifestar a minha solidariedade à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, na forma que ela foi tratada, e parabenizá-la pela coragem que ela tem de continuar defendendo a questão ambiental no meio de um mar tão turbulento e revoltoso que nós vivemos hoje em dia na nossa vida política. Bom, eu trabalho na Fundação Florestal. Deixa eu ver os botãozinhos aqui, como é que muda. Isso aqui, né? Avança, né? E eu vou apresentar um projeto bem objetivo, efetivo, que nós desenvolvemos lá para as RPPNs de São Paulo. Tá? Ele surgiu fruto de uma parceria que nós tínhamos com a entidade que representava os proprietários de RPPNs do Estado de São Paulo, a FREPESP, e a gente acredita que foi uma iniciativa bem bacana, né? E também temos a honra aqui de ter um proprietário de RPPN aqui, o Vladimir, que veio da RPPN Porto do Ifé, lá do município de Colômbia, em São Paulo, que faz parte do terceiro edital do projeto de PSA. Então, se eu falar alguma mentira aqui, vocês podem perguntar para ele. Se vocês acharem muito estranho, vocês podem ir lá fazer um tiratema com ele, tá bom? Só apresentar aqui no começo, né, a Fundação Florestal é o órgão responsável pela criação e gestão das unidades de conservação do Estado de São Paulo, né? Ela está atualmente gerindo essas áreas. Aqui a setinha, como é que faz? A luzinha é o vermelho? Aqui. Né? Unidades de proteção integral, quase 1 milhão de hectares, e unidades de uso sustentável, 3,7 milhões. Aqui eu já sempre alerto de colocar, tem as APAs marinhas, né? Então, território marítimo, né? Então, também entra na conta. E também é responsável pelo Programa Estadual de Apoio às Reservas Particulares do Patrimônio Natural, né? Foi instituído em 2006, que eu estou na coordenação desse programa. Aqui a situação das RPPNs em São Paulo, né? Atualmente nós temos 109 RPPNs, com uma área de 12.609 hectares. A Fundação Florestal ainda tem 32 processos em andamento, com uma área de 2.700 hectares. A gente tem mais duas prefeituras, Bauru, Monte Alto, 3, São José dos Campos, que tem legislação municipal para instituir RPPN, mas ainda não instituíram nenhuma. Tá? Bom, e esse projeto de PSA? Né? Aqui no São Paulo, o projeto que nós temos é esse de Crédito Ambiental Paulista. Né? A gente é um projeto CAP-RPPN. Só conceituar como que é a abordagem desse projeto, que às vezes tem conceituação aí de PSA, de pagamento de serviço ecossistêmico e tal. Então, a gente considera os serviços ecossistêmicos, né? São aqueles serviços que a natureza presta, né? Ciclagem de nutrientes, manutenção da biodiversidade, água limpa em quantidade e qualidade, fluxo gênico, fixação de carbono e por aí vai. O que é o serviço ambiental, né? Aqui o Chico Bento cuidando da mudinha, né? É esse o serviço que nós estamos, é o que o homem faz para que o ambiente, no caso a RPPN, continue produzindo esses aqui. Tá? A gente não está pagando o valor, nem calculando o valor de quanto custa cada um desses serviços. E é meio, além de ser controverso, é difícil,
e nunca vai satisfazer porque vai dar um valor muito alto e nunca vai ter dinheiro para pagar diretamente, tá? Quais são os objetivos do projeto, né? Então, é a conservação e restauração dos processos ecológicos nas RPPNs para ampliar os serviços ecossistêmicos, né, de biodiversidade, obrigado, vou precisar, e de produção de água. E os objetivos secundários que a gente está observando, né, é, de fato, aprimorar a gestão dos proprietários para eles começarem a pegar coisa e terem que organizar, planejar, ver o que é importante fazer, como vai fazer, né? E também o efeito indireto que isso acaba estimulando, né? Agora os proprietários, né, vêm para, e aí, o que tem de benefício? O que eu poderia estar tendo em troca, né? Qual a vantagem, né? Qual a vantagem? A maioria que pergunta qual a vantagem, eu vou falar, não vai criar, tá? Porque você pode falar eiras e beiras, ele vai achar pouco por algum momento. RPP não é para qualquer um, vocês sabem, né? A pessoa que tem uma coisa aqui, o bichinho mordeu uma questão de própria, né, de estar querendo fazer a sua parte para questão ambiental. Aqui estão os marcos legais, não vou citar nada, mas eu vou citar que é preciso ter, né, o principal é a fonte de recursos que vai prover, né, os projetos, a legislação. Esse projeto é de 2013, tá? Ele foi um dos primeiros, acho que foi para a RPPN, por iniciativa do Poder Público, foi o primeiro caso concreto que teve para as RPPNs, né? Então, é esse marco legal aqui que instituiu o PCA no estado de São Paulo, em 2009, foi a partir dele, foi feito o decreto, e essa lei, que foi importante, que ela destinou, abriu para a fonte de recursos, o FECOP, poder pagar a fundo perdido, que é o caso do PSA, né? Você não tem que devolver o recurso para o Estado. A lei estadual, né, o decreto que institui o crédito ambiental paulista e a resolução da Secretaria do Meio Ambiente específica que dá as diretrizes para a execução do projeto CAP-RPPN. Quais são os serviços que estão pagos ao proprietário, né? O que eles têm que prestar? Eles têm que garantir a proteção da área contra as ameaças, né, impactos negativos. Podem trabalhar na recuperação de áreas degradadas na RPPN, controle de espécies competidoras e invasoras e a vigilância da área. Como são feitos os pagamentos, né? É feito o cálculo do PSA, que eu vou passar um pouquinho mais para frente, mas não detalhar muito. Mas é calculado o PSA, ele é dividido em 3 parcelas de igual valor, que vão ser pagas ao longo do contrato. Que o último edital foi de 3 anos, o contrato, então seriam 3 parcelas. A primeira parcela é após 3 meses de execução das ações e as demais a cada 12 meses. As ações que não são executadas nesses intervalos, né, é feito um monitoramento e aí elas eventualmente são descontadas. Quais são os requisitos que o proprietário tem que atender, né, para poder participar dos editais? A RPPN tem que estar averbada. Para muitos pode parecer uma coisa óbvia, mas assim, tem muita RPPN que foi instituída nos estados e a pessoa não conseguiu averbar por vários motivos, né? A gente estabeleceu uma área mínima de 5 hectares, ou se for menor, tem que ser mais de uma RPPN que a soma de mais de 5. Tem que estar com o cadastro de créditos não quitados em dia, não pode estar negativada, porque vai receber um dinheiro público, né? E tem que estar com o CAR em situação regular. Bom, a gente, para poder selecionar as propostas, né, a Secretaria lança o edital com o regramento. E a primeira coisa que a gente faz é, além dos requisitos, né, a primeira coisa é que elas têm que atender aquelas questões do slide anterior, a gente faz o ranqueamento das propostas. Então, o proprietário se inscreve, vários proprietários se inscrevem, e a gente aplica os critérios de priorização, né? E quais são esses, né? Então, primeiro a gente pega e vê se a RPPN está localizada em que área
prioritária para a criação de unidade de conservação de proteção integral do Estado de São Paulo, a RPPN está. Né? Esse é um levantamento do projeto Biota-FAPESP, que mapeou todo o Estado de São Paulo, identificando as regiões mais importantes, tanto para a criação de unidades de conservação, como para fazer corredores ecológicos de conectividade. Tá? Então, a gente verifica lá, olha, a propriedade está numa área que o grau é maior que 80%, dá um ponto para RPPN. Nesse outro intervalo, meio ponto. E por aí vai. Né? Área prioritária para conectividade, ou seja, é importante ter áreas protegidas para fazer a conexão entre fragmentos. Né? Esse outro critério também a gente acha bem importante, eu falo até que é o esforço de conservação do proprietário, né? Qual a porcentagem do imóvel que foi destinada para RPPN. Né? Então, se o proprietário destinou mais de 70%, ele ganha um ponto, e entre 30% e 70% ele ganha meio ponto. Se for abaixo disso, não pontua. Tá? E tem ainda um critério aqui de áreas para conservação e zoneamentos ecológicos e planos de bacia. Então, se algum desses instrumentos identificar, olha, essa região é importante para a conservação de manancial, a gente verificando que a RPPN está ali, ela também pontua. Aqui são os mapas. Você pode ver, ó, criação de unidade de conservação São Paulo, né? Sobrou é aqui, né, de vegetação, né? Então essa região toda aqui, ela não é, né? Não tem muitas áreas. Tem até aqui, mas é muito pequenininho, não dá nem para ver. E esse aqui é o de conectividade, tá? Aqui, ó, a RPPN do Vladimir aqui está para aqui nessa região, né, Vladimir? Colômbia. Então, e aí vai dando a pontuação. Aqui a gente tem o exemplo da pontuação das RPPNs do segundo edital, né? E o ranqueamento. Né? Felizmente teve dinheiro para todos, todo mundo foi contratado. Aí a segunda parte fez isso aí, selecionou as áreas. O proprietário tem que apresentar um plano de ação, né? Dizendo o que ele vai fazer para cuidar da RPPN, para a gente poder calcular o PSA também. Né? E essas ações a gente analisa o plano do proprietário, vê se as ações têm coerência, está certinho. As ameaças também, elas vão de encontro para minimizar os impactos. Né? E a gente aprova o plano e na hora que o proprietário vai assinar o contrato, está vinculado a esse plano de ação, a execução, o pagamento do PSA. As ameaças que o proprietário vai identificar no plano vão ser usadas também para fazer o cálculo do PSA. Aqui um exemplo do diagnóstico desse plano, tá? Está muito pequeno, mas é um questionário simples. Ele só pergunta aqui, ó, na área entra animais de pastoreio? Sim ou não? Pega fogo? Sim ou não? E ele vai sinalizando. Então, cada sim, ele está identificando uma ameaça, um tipo de ameaça. Né? Então, se ele respondeu sim para as questões 1 e 2, perdão que não está dando para ler, mas eu vou ler daqui, já decorei, né? Quer dizer que a ameaça é acesso de animais domésticos. Tá? Questão 3 e 4, áreas degradadas na RPPN. 6, 7, 8, área invadida por terceiros, acesso de pessoas não autorizada, caça, apanha de supressão, jogar resíduos também, que o pessoal costuma. Né? E 9 e 10 é fogo. Tá? Estou dando exemplo. Aqui embaixo, feito isso, né, respondido, tem uma série de medidas que o proprietário, que são recomendadas para ele neutralizar essas ameaças. Tá? Cada ano aumenta mais essa lista aí que a gente vai pegando mais coisa. Né? E aqui ele assinala quais ações ele vai fazer para neutralizar aquelas ameaças que ele mesmo identificou. Aqui é um exemplo. Feito isso, ele vai depois descrever como que ele vai fazer a ação. Então, aqui no caso, abertura e manutenção de acero, né, ele vai dizer em que início vai começar, quando vai terminar, a abrangência, ele pode anexar uma imagem, aqui o cara caprichou, pôs uma imagem, pode ser um croquis, ou desenhar na planta da propriedade. Né? E aqui ele descreve
como que vai ser feita essa ação. Ele está falando, ó, vai ser aberto um acero manual, né? A extensão, a largura, ele dá as características. Isso tudo vai ser a cláusula do contrato da ação que ele vai ter que cumprir para receber o PSA. Então, é o proprietário que está fazendo, né? E ele está dimensionando de acordo com a capacidade dele de execução. Aqui é um outro exemplo. Aqui é de sinalização, colocação de placas. Ó. Aqui está a RPPN, ele colocou, vai indicando a placa, aqui o modelinho da placa que ele vai fazer, e aqui ele descreve o número de placas, o material e por aí vai. Outro exemplo, vigilância. Então aqui tem as trilhas, aqui ele vai explicar, ó, vou fazer uma vez por semana, vai correr as trilhas assim, vamos documentar, tal, para poder estar mostrando como que ele vai fazer a fiscalização. Aqui é o cronograma, então as ações que ele sinalizou, ele vai marcar quando que ele vai fazer. Esse aqui é o cronograma da segunda etapa, tá? Você pode ver que vigilância é meio, né, full time. E aqui é um exemplo de algumas RPPNs, né? Então, ó, o sítio Manacá, ele identificou essas ameaças: acesso de animais domésticos, áreas degradadas, acesso de terceiros, fogo, superpopulação dominantes e invasoras. E aqui as ações que ele definiu que ele vai fazer. Vai fazer acero, vai colocar cerca, controle de espécies invasoras, geralmente é braquiária que está invadindo uma parte ali, né? Recuperação de área degradada e a sinalização e vigilância. Tá? E por aí vai. Bom, e o cálculo do PSA? A gente considera duas questões. A importância ambiental da área, que basicamente a gente leva em conta em que bioma que ela está, qual a vegetação, se é primária ou secundária, está próxima ou em unidades de conservação, né, como APAS, e o grau de prioridade do projeto Biota FAPESP, de conectividade e criação de UC. Aquele mesmo que usou para fazer a pontuação, a gente usa também para fazer o cálculo do PSA. E o outro critério são as ameaças, que o próprio proprietário identificou na área. Essa é a fórmula que eu não vou detalhar, né, mas eu vou só explicar que quanto mais ameaças e mais importância ambiental, esse valor aumenta, tá? Essa aqui, o valor de referência. E essa outra parte da fórmula, ela vai ela vai ponderar o valor do PSA de acordo com o tamanho total do imóvel. Então, por exemplo, até 100 hectares, o valor aqui calculado, isso aqui vai dar 1. Então, é 100% do PSA, do valor que calculou. De 100 a 200, tem um coeficiente que reduz. Tá? De 200 a 300, reduz mais um pouco. Por quê? Para você ponderar os recursos e não concentrar na mão de poucas RPPNs de grandes áreas. Né? Que, inclusive, o custo operacional, quanto maior a área, o custo, né? Você manter um funcionário para abrir acero, para uma RPPN de 200 hectares, e para de 30 não vai ser muito diferente. Né? Então, a gente tenta ponderar o recurso nessa parte da equação. Aqui a gente tem o resultado do primeiro edital, que começou em 2013, com os valores. Né? Então, aqui, o primeiro edital durou 5 anos o contrato, né? E aqui você tem o valor dos contratos. Né? Aqui a área vai aumentando, ó, tivemos áreas grandes, tá? 632, 400 hectares, o valor total. E aqui o valor por hectare ano. Né? Ó, você pode ver, as menores áreas tiveram um valor por hectare maior do que as grandes. Tá? Na média foi um valor de R$200 por hectare ano. A gente, quando dimensionou, a gente calculou $100 por hectare, tá? A gente tenta trazer isso para os próximos, mas você pode ver, né? Mas ninguém reclamou do valor aqui no final, tá vendo? Foi 100 por hectare essa aqui, mas o valor total foi interessante para ele.
No terceiro edital, a gente estabeleceu um piso e um teto, tá? Por quê? Porque áreas muito pequenas não atingiam o valor mínimo. E aí a gente conseguiu definir isso. E foi dado um teto de 105 hectares para também não deixar a coisa extrapolar. Mas não tivemos nenhuma área, se eu não me engano, que entrou nesse teto também. Temos ainda uma coisa bem bacana que são os bônus, né, que a gente paga aos proprietários. Além do valor do PSA, se ele apresentar o plano de manejo do RPPN aprovado pelo órgão competente, ele ganha mais R$ 4.000. Área de soltura, mais R$ 3.000. Certificação orgânica, transição agroecológica, R$ 3.000 também. E essa é uma outra certificação, essa certificação aqui é exclusiva lá da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, que é uma certificação orgânica que não tem aquele custo, né? Um protocolo que a pessoa segue. Aqui estão os resultados dos os 3 editais, a gente já teve até agora 27 RPPNs, várias, 3 ou 4 que participaram do primeiro, entraram no segundo de novo, que acabou o primeiro, né? E aqui os valores. Aqui temos algumas fotos dos serviços, né? Ó, acero, placas, equipamento de controle, né, de combate ao fogo. Aqui restauração também, acero. Aqui, ó, controle de exóticas, o RPPN cortou muitas árvores de pinos que tinham no meio da vegetação. Aqui é o monitoramento, a vigilância. Cada RPPN faz de um jeito, ó. Essa aqui é um diário, a proprietária escrevia. É bem bacana aqui. Encontrei a cerca do vizinho e tal. Várias. Aí a gente vê que cada um dimensionou de acordo com as suas pernas, tá? Aqui são os resultados. Eu tenho uma tabelinha, já está acabando, né, Luciano? Tá tabelinha aqui em números, né? Então, total de placas, aceros, são metros lineares, 46.000 metros lineares, cercas, 27.000, área restaurada, controle de espécies exóticas, geralmente são vegetais, tá? De fauna tem mais o monitoramento e identificação e monitoramento, né? Vladimir também está tendo problema lá. Combate ao fogo, que é uma questão que a gente pega muito no pé dos proprietários, que tem que estar em dia, brigada, ter os equipamentos, dar o treinamento e a vigilância. Bom, a gente está aqui só colocando, para finalizar, né, que agora nós temos a nova política, né, de pagamentos, a Política Nacional de Pagamento, então a gente está revisando esse instrumento, né, com base nos novos marcos legais. Em São Paulo, depois que saiu a Política Nacional, também tem uma linha, saiu um decreto regulamentando a política estadual de PSA, né? E o interessante dessa regulamentação é que ela abriu o escopo, né, para outras, não só atividades que até então, como a gente se baseava naquela legislação lá do Estado de São Paulo, a gente tinha que ser muito focado na conservação dos remanescentes florestais. E agora a gente pode abrir mais para outras linhas de atuação, né, como educação ambiental, e que é o que a gente vai propor aqui no 4º edital que nós estamos preparando, né? Então, além daqueles bônus que a gente falei, né, do plano de manejo, a gente consegue ter essas outras atividades. A gente vai ver se inclui o plano de prevenção, manejo de meliponídeos, monitoramento de fauna, levantamento de flora, educação ambiental, restauração e até a própria ampliação da RPPN. 1 minuto, já estou no último. E aqui, a nosso próximo, né, o próximo rebento aqui, que a gente espera que a Fundação Florestal consiga parir, né, é um primeiro edital para a criação de RPPN, para apoiar os proprietários que vão criar, né, que a gente quer conseguir ver se coloca, né, para contribuir com o aumento de áreas, unidades de conservação no Estado de São Paulo, né, apoiar o proprietário, né, com os gastos de documentação que ele tem, né? E também a gente quer trabalhar muito a restauração de vegetação nativa de áreas para converter já automaticamente em RPPN, tá? A gente criou uma RPPN agora no começo do ano, que foram 30 hectares, é a nossa RPPN Sebastião Salgado,
que é uma proprietária, a Cristina, que ela comprou uma área e restaurou, com o apoio da SOS Mata Atlântica, mais de 30 hectares. Era uma área de pousio, abandonado, um pasto abandonado, e aí ela restaurou e criou uma RPPN, e a gente achou muito bacana essa iniciativa, porque você está pegando áreas antropizadas e está devolvendo a cobertura original. Então, isso é uma diretriz bem importante para a gente conseguir avançar.